Achou Esther capítulo de número 2? Esther capítulo de número 2. Amém? Como está filmando para o YouTube, dá lugar aí nesse teclado. Amém? Diz assim: aleluia. Passadas essas coisas, aleluia, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e de que fizera e do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram as jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, e que reúna todas as nações, e que reúna todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã. Na fortaleza de onde? Na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai. Na mão de quem? Na mão de quem? O eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. A moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vaste. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim se fez. Senta glorificando o nome santo do Senhor. Só não fica calado, porque o Senhor está na casa. Eu sei que você pulou, você glorificou, você sapateou, mas na palavra também tem poder. Quem crê que na palavra tem poder? A palavra restaura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo: hoje tem decreto. Tem decreto. Tem decreto. Quem crê que Deus está decretando? Aí você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim para ele: vai depender da obediência ou da desobediência o decreto de Deus na tua vida. Pergunta para esse irmão: qual decreto você tem plantado na sua vida? Porque tem pessoas que, quando nós falamos de decreto, pastor Adriano, eles se alegram, eles pulam, eles festejam. Deus vai abrir a porta, Deus vai curar o enfermo, Deus vai me dar dinheiro, Deus vai abrir a porta. Mas lá na casa dele ele é desobediente ao Senhor. Mas lá no trabalho ele é desobediente ao Senhor. Ele não faz como Deus manda, ele não faz como Deus quer. Ele tem o eu que domina sobre ele. Ele está como Vaste. O rei Assuero era um homem que gostava de fartura. No capítulo 1 ele faz banquetes. No capítulo 1 ele faz manjares, e chama ali os príncipes, os governadores de todas as províncias. Como um rei muito generoso, há muita comida, há muita fartura. Deus está dizendo para alguém: quando eu prosperar na tua vida, seja generoso na vida dos teus. Quando eu prosperar na tua vida, não tenha espírito de miséria, não tenha um caranguejo no teu bolso, não tenha um espírito que só pensar em você. Quando eu te prosperar e colocar para sentar como o Assuero sentou, prepara banquetes, prepara mesas, prepara culto de ação de graça. Tem gente que vai prosperar, por quê? Porque tem um coração voltado a abençoar, tem um coração voltado a transbordar. Só prospera quem transborda, só recebe quem transborda. Deus não vai te enriquecer, Assuero, para tu pegar essa riqueza só para você, não. Tem Assuero aqui nessa casa que Deus vai enriquecer. Por quê? Porque ele vai ser canal de bênção na vida de um pastor que não tem carro. Ele vai ser canal de bênção na vida de um pastor que não tem casa. Ele vai ser canal de bênção na vida de um pastor que está passando necessidade, e ele vai transbordar. Hoje você não tem, mas amanhã você vai ter para abençoar. Hoje você não tem, mas vai ter banquete. Eu não sei que estágio, família, vocês estão hoje, mas eu sei que amanhã vocês vão ter para abençoar quem não tem. Amanhã vocês vão ter para festejar com quem tem. Aleluia. Deus está colocando pessoas para cultuar, culto de ação de graças contigo. Ele é um rei Xerxes, e ele faz banquetes com muita fartura, depois de muita comida, de muita bebida, de muita alegria. Porque Deus gosta de crentes alegres. Eu não sei o que você está passando, se a depressão está batendo na porta do teu quarto. Você pode ter chorado uma noite inteira, mas quando tu sai do quarto, tu vai sair sorrindo, tu vai sair se alegrando. Ei, pega a tua dor, coloca na mão de Deus e deixa Ele te curar. Mas não deixa a tristeza tomar o espírito de adoração que há em você.
comigo: espírito de sabedoria esteja sobre mim. Porque quem tem sabedoria não é enganado. E Vasti, ela não teve sabedoria. Vasti, ela não teve entendimento. O rei, já muito alegre, massinha, manda chamar a sua mulher. A Bíblia diz que ela é muito formosa, muito bonita, e ele queria que ela desfilasse e se apresentasse a sua beleza perante os seus amigos. Ou seja, ele queria apresentar o que há de maior sobre aquele reino. Aleluia. Deus está levantando reis e também está levantando rainhas. Deus está levantando maridos e também está levantando esposa. Maridos que vai honrar esposas, esposas que vão honrar marido. Tem mulher que vai ser a coroa na vida do homem, e tem homem que vai ser o rei na vida da mulher. Eu profetizo essa palavra profética. Pastor, estou passando por problemas na minha vida sentimental. Eu profetizo: estava, não está mais, porque Deus vai te honrar ao ponto da sua mulher e do seu marido te honrar perante as pessoas. Todo espírito de separação está caindo por terra. Todo espírito de divórcio está caindo por terra. Todo espírito de destruição está caindo por terra. Mas porém, diga: sempre tem um porém. Olha para esse irmão, olha para essa irmã e diga para ele: você não é insubstituível. Olha para esse irmão bem na bila do olho dele, castanho. Só não se apaixone, irmão. Olha para o teu marido, olha para o teu irmão. Não vai olhar para não se apaixonar, porque às vezes tem um olho verde igual o meu. Quem está entendendo, diga amém. Diz para ele assim: você não é insubstituível. E eu não estou falando de homem, eu estou falando de propósito. Porque tem homem que ele pode olhar e dizer: eu não te quero mais, para a esposa. E tem mulher que pode olhar para o marido e dizer: eu não te quero mais. Mas só toma decisão se Deus der a última palavra. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou falando relacionado a marido com mulher, como Assuero agiu com Esté. Eu estou falando sobre Deus em uma nação rebelde. Eu estou falando de um Deus, de um marido, de um esposo que se chama Jesus de Nazaré. E ele está cansado de uma esposa desobediente como Vasti. Ele está cansado de uma esposa que só, aleluia, renuncia ao seu chamado, que não obedece o seu chamado. Jesus quer te levantar, a noiva do Cordeiro, para se apresentar diante dos convidados. E quem é os convidados? São os perdidos da casa de meu pai. Deus está chamando Vasti, que é a noiva do Cordeiro, para sair do quarto, para sair do conforto, para sair do comodismo e mostrar a beleza que é o Espírito Santo para uma nação que está perdida. Hevácia. Só que Vasti se recusa. Ela não quer desfilar, ela não quer obedecer o seu marido, ela não quer se apresentar. E Jesus está chamando uma noiva que está se recusando. Jesus está chamando uma noiva que não está querendo sair do seu conforto, do seu comodismo. Porque uma coisa é um pedido, outra coisa é uma ordem. Assuero deu uma ordem para Vasti sair e ela desobedeceu. Deus está dizendo para alguém: eu já te chamei uma. Você disse que vai fazer do teu jeito, da forma que você quer e como você quer. Mas eu te digo, você não é insubstituível. Enquanto você está dentro da igreja fazendo como você quer, eu vou levantar Esté lá do Muturo, lá da Cracolândia, para fazer do jeito que eu quero. Enquanto tem Vasti, já com coroa de rainha, já destacada como princesa, já ornamentada como a noiva, que não quer fazer, que não dá valor à coroa que o rei colocou sobre a cabeça dela, Deus vai levantar a judia, que muitas das vezes ninguém está dando nada, não tem aparência, não tem status, irmã Ana, não tem carro do ano, não tem dinheiro. Mas Deus está dizendo: Vasti, tu não quer? Tem quem queira. Saul, tu não vai? Davi vai. Por quê? Você não quer, mas a obra continua. Você não quer, mas a obra não para. E quem é desobediente entra no decreto de Deus. Estamos falando de um casal. Estamos falando de um casamento, sim ou não?
Estamos falando de um homem e de uma mulher, de um marido e de uma mulher. Só que aqui eu quero, aleluia, conjecturar e trazer para a noiva do Cordeiro. Eu não quero generalizar casamento, eu não quero generalizar a vida sentimental, porque a vida sentimental que Deus mandou eu pregar aqui nessa noite é o teu relacionamento com o noivo. Então Vaste não vai representar a esposa, não. Vaste vai representar a esposa, o marido, o filho que está na rebeldia, e vai ter decreto e consequência por causa da sua desobediência. Ele fez um pedido, ele fez um chamado, e ela disse não, diga não. Ela disse não, diga não. Ela disse não, diga não. Quantos nãos você deu para Deus esse ano? Ficou aí um ponto de interrogação na sua cabeça? Quantas vezes Deus falou, faz assim, você falou, não, eu quero é assim? Quantas vezes Deus te chamou para fazer uma obra lá na quadra A e você falou, não vou lá, eu vou na B? Só que tem um porém, uma hora Deus vai mudar a rotatória e vai escolher quem quer fazer o que Ele quer. Vaste não foi, e certa vez todos ali se reuniram e o rei foi buscar aconselhamento, pastor Aoga, com os anciões, com os sábios daquela terra. Eu vou abreviar por causa do horário, mas eu creio que tem gente que vai entender a mensagem da cruz que está sendo pregada aqui. Porque tem gente que comemorou que Jesus se entregou, tomou a chave do inferno e da morte, ressuscitou, postou no WhatsApp, postou no Instagram, postou no Facebook, mas Deus falou, jejua e tu não jejuou. Deus falou, sacrifique e tu não sacrificou. Nesse período inteiro, você lembrou do sacrifício dele, da entrega dele, mas a única coisa que você falou para ele foi, não! Não vou fazer, não vou entregar, eu vou fazer do meu jeito. Só que Deus está dizendo, não é do teu jeito, Vaste. E se você não fizer do meu, eu vou colocar Esté na tua cadeira. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Tem muitos que brigam por cadeiras nos altares. Tem muitos que brigam, massinha, por destaque em cima do altar. Aqueles que brigam dizendo, eu sou pastor, eu sou bispo. E se você falar, oi irmão, não sou irmão não, eu sou apóstolo. Se autotitula, mas na hora que Deus chama para morrer na cruz, Ele fala, não vou. Deus está dizendo, eu vou acabar com essa bagunça, eu vou acabar com essa rebeldia, e vou começar a levantar remanescente, vou começar a levantar um novo propósito nessa terra. Enquanto muitos estão bagunçando em lugares grandes, enganando pessoas, Deus está escolhendo o pequenininho para fazer a diferença. Deus está escolhendo uma Esté para fazer o propósito dele. Deus está escolhendo aquele que não é. Os anciões e os sábios daquela época, varão, aconselharam da seguinte maneira: se todas as esposas souberem do acontecido, nós teremos problemas com os maridos e as esposas e as mulheres, porque elas vão agir tanto quanto Vasti agiu com o Senhor. Porém, vamos desonerar Vasti do seu cargo e levantar uma nova substituta. Por isso que eu fiz a pergunta e afirmei: você não é insubstituível. Se você tem unção, se eu tenho unção, se o pastor Eric tem unção, e Deus nos der um chamado, e nós não fizermos, obreiro Michael, Deus vai levantar 2 pastores com mais unção, e vai fazer melhor do que eu e ele. Se a pastora Juliana, se a missionária Silvia, a pastora Olga, na sua altura, chegou na altura da noiva, chegou na altura da rainha, quando Deus fala assim, vem, elas já estão lá, eu vou, porque eu não quero perder aquilo que o Senhor me deu. Só que tem noiva que fala assim, eu não vou, eu já estou no trono. Deus vai tirar muita rainha e rei da cadeira. Deus vai tirar muito rei da cadeira, e vai colocar Davi, que ninguém dava nada. Kelvin, Deus vai levantar os improváveis para mostrar que ainda vai ter avivamento no Brasil, ainda vai ter avivamento neste mundo. Deus vai levantar. E ali houve um decreto de moças serem separadas, as mais bonitas, e foram levadas. E Esté foi uma jovem judia que casou com o rei da Pérsia e salvou o povo judeu do extermínio.
Seu nome hebraico era Radassa, diga Radassa. E ela era órfã, criada pelo primo Mardoqueu, diga Mardoqueu. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, era primo de Esther. Ele tinha sido levado para o exílio na Babilônia, diga Babilônia, por Nabucodonosor, quando esse dominou Judá e fez eles de prisioneiros judeus. No período do rei Joaquim de Judá, Esther capítulo 2 verso 6 até o 7 fala sobre isso. Não há relatos específicos de que Radassa perdeu os pais, de quando Radassa perdeu os pais, e no cativeiro, antes no período da invasão e conquista de Israel pela Babilônia. Mas a Babilônia diz que seu parente Mardoqueu adotou-a e cuidou dela como se fosse filha, como se fosse. Deus está levantando alguém para cuidar de Radassa nessa noite. Vasti não quis, Radassa vai querer. Só que Deus, Ele está cuidando de Radassa. Deus, Ele está criando Radassa, e Ele está usando Mardoqueu. Diz para esse irmão que está do seu lado: você tem valor. Você é uma peça, é uma chave para que o propósito se cumpra. Tem gente que vai ser Radassa, tem gente que é Vasti, tem gente que é Mardoqueu, mas tem gente que se levanta como Ramã. Tem gente que Deus vai levantar como rei Xerxes, sim ou não? Como Assuero. Quem é você nos tempos de hoje? Porque Ramã vai ter que cair por terra na vida de Radassa, de Esther e de Mardoqueu. A Bíblia diz que Radassa, ela entra ali no meio daquelas mulheres, e o eunuco que foi... Qual é o nome do eunuco que foi lido aqui? Qual foi o nome do eunuco? Quem lembra? Segura aí. Quem? Hegai? Quando... Hegai? Quando ele olha para Esther, ele se afeiçoa dela. Ela tem uma boa convivência, ela tem carisma, ela cativa o eunuco. E a Bíblia diz que ela não cativa só o eunuco, porque ela não é interesseira, ela cativa todos aqueles que estão ao redor dela. De onde que crente ungido é rabugento, irmão? De onde que crente escolhido é mal-humorado? Tem gente que confunde unção com ignorância. Tem gente que confunde ignorância com unção. Quem é ungido e quem é escolhido, ele tem boa convivência com os seus diferentes, ele tem convivência com os seus irmãos. Ele não passa e dá rabisaca, ele não passa e diz que não gosta do irmão, ele se dá bem com todo mundo. Tem gente que ainda não viveu a promessa, porque não cativa o próximo, porque não ajuda o próximo, porque não tem o espírito de sabedoria e o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Quem é arrogante, quem é ignorante, não entra na porta que Deus preparou para entrar. Pode olhar, tem gente que é de uma arrogância, uma prepotência, um mau humor, pensando que unção é tratar as pessoas mal, pensando que unção é tratar as pessoas com ignorância. Saiba distinguir ignorância de unção e poder, porque tem quem tem unção e quem tem poder sempre tem um sorriso para entregar, sempre tem amor para dar, sempre tem convivência para entregar. Quem não consegue viver no corpo, não tem como viver no céu, porque lá nós vamos conviver em união. Tem pessoas que têm dificuldade de conviver dentro de uma igreja e querem morar no céu, que vai ter muitas igrejas. Tem gente que não gosta do irmão. Irmão, você não gostar é uma coisa, agora você maltratar é outra. Você tem que aprender a conviver, você tem que aprender a amar. Quer sentar na cadeira, Esther? Quer ser rainha, Esther? Para de ser bruta, para de ser bruto, para de ser bico duro. Seja humilde, convive em união, convive em amor, convive em comunhão. As pessoas que eu quero distância, as pessoas que Deus mais coloca para a minha vida. Quantos saíram daqui de um jeito, voltou, eu falei: meu filho, seja bem-vindo. Eu queria te enforcar, mas eu te amo. Quem está entendendo, diga amém. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você ceder aos seus sentimentos. Quando vi a ira, não cede para a ira. Eu já cedi para a ira, não deu bom não. Deu não? Dá bom não. Eu falei: Jesus, nunca mais deixa eu ceder para a ira. O mundo cai.
Quem está entendendo, diga amém. Você é carnal. Esté era uma moça carnal, sim ou não? Aliás, Esté era uma moça que era de carne e osso, sim ou não? Só que ela era espiritual. E ela tinha boa convivência com o eunuco e com todos, pastor Adriano, daquele harém. Ela se deu bem com todo mundo. E a Bíblia diz que ela destacou entre todas as moças. E o eunuco ainda destacou ela, porque ela tinha uma boa convivência. Antes de Deus te honrar, Ele vai provar se você convive bem com a casa dele. Antes de Deus te honrar, Ele vai ter que te testar se você vai conviver com a fofoqueira, com a faladeira, com a contendeira. Tem gente que olha a gente assim. Eu já vivi isso aqui, ó. Minha mulher nem se fala. A pastora chega, eu estou vendo gente que vinha, olhava ela assim, ó. E é porque é a pastora da igreja, né? Quem está entendendo, diga amém. E ela não é falsa não, irmão. Ela vai e abraça. Bem-vinda, amada do Pai. Se você não gosta de mim, entra na fila, que o diabo também não. Quem está entendendo, diga amém. Se o irmão não te aceita, Jesus já te aceitou. E uma hora Deus vai converter ele. Só que antes de Deus te honrar, Ele vai provar a tua convivência com o próximo. Tem gente que fala assim: eu não congrego porque eu não gosto de igreja. Eu nunca vi um corpo sobreviver, um membro sobreviver sem um corpo. Tem gente que coloca lá: eu congrego nas redes sociais dentro da minha casa, lá no Instagram. Aí está lá curtida, curtiu o diabo, comentou Satanás. O inimigo vai querer te separar de um corpo, porque o membro sozinho, ele é morto, ele não tem vida. Um membro, ele só tem vida se ele estiver no corpo. Um braço só mexe, só tem vez, só tem utilidade se ele estiver no corpo. Cada um membro tem que ter uma participação no corpo. E o corpo tem que estar unido. A mão tem que estar unida com o dedo tem que estar unido com o pé tem que estar unido com o joelho tem que estar unido com os braços. Tem que ter união, Esté. Hadassah, ela era unida. Ela cativou. A Bíblia diz que quando ela se apresenta para o rei, passou-se 1 ano, 6 meses sendo tratada com mirra da melhor qualidade, e 6 meses sendo tratada com os melhores perfumes, jaspes. Quem está entendendo, diga amém. Com as melhores essências, cuidando da pele, tomando banho de coisas perfumadas maravilhosas. Deus está dizendo: eu vou cuidar de você, eu vou zelar por você. Quando Mardoqueu soube que precisava-se de uma rainha, que precisava-se de uma princesa, ele colocou Esther para ir lá. E ele disse: Esther, Hadassah, não fala de onde você é, não fala a sua origem, não fala que você é judia, aleluia. Nem tudo você vai falar para o vizinho, nem tudo você vai falar para o irmão, nem tudo você vai falar para a parentela. Tem gente que perde bênção porque abre a boca demais. Tem gente que perde porta porque abre a boca demais. Tem gente que quer te ver bem, mas não quer ver você melhor do que ele. Fecha a boca, fica do jeito que Deus mandou, porque depois disso vai vir honra sobre a tua vida. Diga comigo: tem a hora certa de falar o que Deus não mandou falar. Só vai falar quando Deus mandar falar. Quem está entendendo, diga amém. Ei, Estela tinha uma situação sofrida. Estela era órfã, mas isso não impediu dela ir. Ela não tinha síndrome de coitadismo. Ela não tinha síndrome da depressiva. Deus quer chamar o improvável, mas sabe por que tem muito improvável que não chega no propósito que Deus quer? Porque ele não está disponível. Deus está à procura de improvável disponível. Deus está à procura de Hadassah, que não olha para o passado dela, não olha se ela é pobre, se ela é judia, se ela é órfã. Na hora que chamar ela, ela fala: eu tenho um propósito e eu vou. Eu não estou nem aí se eu sou mais bonita, se eu sou feia, se eu tenho um carro, se eu não tenho. Aonde Deus chamar, eu estou dentro. Tem gente que a gente chama para um propósito. Não sei, não vou. Fica para trás, Hadassah vai. Não sei, não vou. Vastir, se tu não quer, tem quem queira. Não sei, não vou orar. Eu fiz um secreto aqui, irmão. Eu contava nos dedos quem vai orar. Aleluia. Pastor, tu ficou com raiva dos obreiros que ficou dormindo? Eu mesmo não, porque eu estava aqui orando. Se Vastir não quer, Hadassah quer.
Ah, mas eu estava trabalhando, eu tenho meus compromissos, eu tenho uma vida, e eu não te culpo por isso. Vasti, viva a sua vida, porque eu não vivo a minha vida, eu vivo um propósito, eu vivo um chamado. E na hora que o Deus falar que é para mim ir, eu não quero nem saber, eu estou lá, eu estou disponível. Quem está disponível, quem está disponível, quem está disponível, eu estou disponível. Deus não está à procura do mais bonito, Deus não está à procura do que prega bem, Deus não está à procura do que louva bem, Deus não está à procura do que pula bem, Deus está à procura daquele que está disponível. Na hora que Ele chama, estou dentro. Vamos fazer um secreto, vamos para o monte, vamos orar, vamos. Ei, só é honrado quem é disponível. E Deus vai te provar nos mínimos detalhes. Precisava de uma rainha, Mardoqueu, seu primo, seu tio, seu pai, mandou chamar ela. Ela não olhou para a dificuldade, ela apenas se posicionou. Tem gente que tem síndrome do coitadismo. Eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei falar. E tem gente que não está nem aí. Eu vou falar sem saber, eu vou cantar sem saber, porque eu vou aprender. Vai ter o tempo para mim aprender, nem que seja um ano, mas eu vou estar preparada. Eu vou estar preparada. Tem gente que está se preparando tanto para fazer o que Deus manda, que quem está despreparado já fez mais do que quem está se preparando. Por quê? Porque está disponível. Porque está disponível. Alguém está dizendo: Deus não me honrou, Deus não me levou para aquela viagem, Deus não abriu a porta para mim, e abriu para quem não sabia de nada. Ele canta pior, ele não sabe pregar, ele não sabe nem se arrumar, porque é ele que está viajando para os Estados Unidos, porque é ele que está viajando para Balneário Camboriú e comendo pizza de ouro de 14 quilates, 24 quilates. Sabe por quê? Porque quando Deus falou arruma a mala, minha mala já estava pronta. Quando Deus falou é tempo de fazer a obra, eu e a minha mulher já estava no avião dizendo: Jesus, eu não estou nem aí, eu sei que eu vou porque eu estou disponível. Quem está disponível, Deus patrocina, Deus ensina. Quem está disponível para o propósito, diga comigo: quem é disponível para o propósito, Deus patrocina o propósito. Deus falou comigo: arruma a mala. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um café. Eu falei: irmã, é o seguinte, a mala já comprei, parcelei em 10 vezes, entendeu? Eu gosto de tomar café no aeroporto. Ô pastor, na mesma hora caiu o Pix. Quando eu vi o valor, eu falei: se eu soubesse eu tinha pedido a janta. Sabe por quê? Porque Deus patrocina o propósito. Quer viver grandes coisas, quer viver grandes realizações, esteja disponível para Deus, não para a vontade da tua carne. Quer viver grandes propósitos, esteja disponível para quando o rei te chamar, não para a vontade do teu querer, do teu eu vou quando eu quero, na hora que quero. E quem está disponível já passou à tua frente há muito tempo. Sabe por que tem gente que não viveu ainda a impossibilidade? Porque está cheio de desculpa, está cheio de não para Deus. Perde a cadeira, perde o trono, e Esther senta, viu? Esther senta, reina e mostra o que é reinar uma mulher de Deus e um homem de Deus. A Bíblia diz que quando o rei Xerxes, o rei Assuero, olha para aquela mulher, imediatamente ele já escolhe ela, ele já vê beleza nela. Talvez ela não era a mais bonita, talvez Vasti poderia ser a mais bonita, só que ela estava disponível, ela tinha presença, ela tinha propósito. E quando Deus abriu uma porta, ela disse: eu estou dentro, eu vou, eu não quero nem saber de onde eu saí, eu quero saber aonde Deus quer me colocar. Para de remoer o teu passado. Tem gente que remoe tanto o passado e não vive o presente que Deus tem para a vida dele. Você não é o que você viveu, você não é a orfandade que você viveu, você não é a rejeição que você viveu, você não é a vergonha que você viveu. O que é que eu sou? É o propósito que Deus quer sobre a tua vida, é a cadeira que Ele vai te sentar, é o palácio que Ele vai fazer você entrar. Não é sobre o que aconteceu e nem sobre o que está acontecendo. Sabe por quê? José estava no calabouço, acordou escravo e foi dormir governador do Egito. E sabe o que é engraçado? Que quando ele estava na cadeira no palácio, a cadeira ela estava próxima do calabouço que ele estava. Talvez a alguns metros a tua bênção está chegando, aí você desiste, aleluia. A mulher de Potifar se levanta, você para. Só que Deus está dizendo: ainda que a mulher de Potifar se levante, não para, não cala. A calúnia vai vir, a perseguição vai vir, o levante vai vir, mas Esther permanece. Porque se você permanecer, você vai ser honrada e você vai salvar uma nação inteira. Sabe por que Deus está te levantando nessa terra, Esther? Sabe por que Deus
está te colocando para reinar. Sabe por que Deus? Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus honrou Esther, e imediatamente quando o rei escolheu ela, obreiro Michael, ela foi colocada no melhor lugar do palácio. Ela foi colocada com eunucos e mulheres para servir ela, com as melhores roupas, com o melhor daquele reino, com o melhor daquela terra, daquele harém. Louvado seja Deus. Esther entrou em destaque. Só que eu vejo Deus olhando para Esther e dizendo: eu não te coloquei aí para você brilhar, eu não te coloquei aí para você destacar, eu te coloquei aí para você salvar vidas, eu te coloquei aí para você ajudar o meu povo, eu te coloquei aí para você tirar o meu povo da morte, do cativeiro, para você. Finalizo dizendo: Ramã se levanta enquanto Esther é rainha. Quem se levanta? Ela já está reinando, ela já está no palácio. Toda vez que Deus te der uma vitória, Ramã vai se levantar para te tombar, Ramã vai se levantar para te envergonhar. E sabe por que Ramã se levanta? Porque ele sabe do propósito que Deus tem na tua vida. Mardoqueu, tio de Esther, pai de Esther de criação, primo na verdade, ele não se prostrou diante de Ramã, ele não se prostrou diante dos deuses de Ramã e diante dos deuses daquela terra. Sabe por que você incomoda? Porque você não se prostra diante do homem, você não bajula homens para sentar em cadeira, você não mendiga a atenção do homem. O teu negócio é com Deus, o teu negócio é com o Espírito. Se Deus mandar, tu vai, se Deus disser, tu diz, aleluia. E isso incomoda Ramã, isso deixa Ramã furioso, porque Ramã quer ser balujulado, Ramã quer ser, aleluia, louvado seja Deus, obedecido por Mardoqueu. Só que Mardoqueu só serve o Deus de Israel, só que Mardoqueu tem uma aliança. Quem ainda não se corrompeu vai ser honrado. Tem gente que já se rendeu, pastor Eric, às ofensas de Ramã, aos decretos de Ramã, à forca de Ramã, já se prostrou, já se humilhou. Mas tem gente que está igual Mardoqueu, enverga mas não quebra, balança mas não cai. Eu não vou me prostrar para o homem. Finalizo dizendo: Ramã era um príncipe importante do império persa, que não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Ramã decidiu então se vingar e matar todo o povo judeu. O rei não sabia que Esther era judia, deixou Ramã fazer o que queria. Então Ramã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Esther capítulo 3, versos 12 e 13. Mardoqueu contou o plano a Ramã. Mardoqueu contou o plano de Ramã a Esther e lhe pediu para interceder por seu povo ao rei. Esther teve medo porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Então ela pediu que todos os judeus jejuassem, diga jejuassem, durante 3 dias. Quantos dias? Depois ela foi falar com o rei, que está escrito em Esther capítulo 4, 15 ao 16. O rei teve misericórdia dela e lhe perguntou o que queria. Esther convidou o rei Amã para um banquete, e eles foram. Durante o banquete, Esther convidou o rei para outro banquete no dia seguinte. Muitas das vezes você não vai bater na cara do inimigo, muitas das vezes você não vai usar a mesma arma do inimigo, muitas das vezes você não vai, porque cada um dá o que tem. Eu estava pensando isso hoje. Eu falei: Deus, gente que me ofendeu, gente que me matou, gente que me desdenhou, e hoje às vezes eu sirvo, pede ajuda, eu sirvo, eu não consigo dizer não. Pastor, me ajuda, ajudo. Pastor, ajudo. E tem gente que fala: para de ser besta. Tu está ajudando quem um dia falou mal, tu está ajudando quem um dia se levantou. Por quê? Eles deram mal porque eles tinham mal, mas eu dou o que eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é bom. Tem gente que fica com raiva do irmão, vai orar contrário. Só que Deus não ouve oração contrária, quem ouve é Satanás. E ainda quem ora contrário, Satanás ouça, se levante, porque Ramã se levantou. Deus vai levantar uma mulher de oração para derrubar esse espírito contrário e desfazer a forca que Ramã fez. Ramã, Rafael, fez uma forca para Mardoqueu. Quem preparou a forca para você vai ter que cair nela e entender que você é escolhido e escolhida de Deus.
Ramã queria matar um povo inteiro, porque quem é do mal trama com o mal. Quem é do mal trama para ver a morte do outro. Quem se satisfaz com o tombo do inimigo nunca foi de Deus, esse é do diabo. Porque quem é de Deus, quando o inimigo cai, ele ora para aquele inimigo se levantar, se converter e entender que o Deus dele é o mesmo Deus que quer libertar ele também. É uma igreja que está dividida, é uma igreja que um quer ver a derrota do outro. É um espírito de Ramã que está prevalecendo dentro do evangelho. Mas Deus ainda levantou Esther, que levantou um povo. Escuta, Esther já estava na cadeira para finalizar essa pregação. Esther já estava reinando, Esther já estava destacando. Só que ela tinha um primo, um tio, um pai de criação que lembrou quem ela era. Quando tu estiver subindo demais a cabeça, Deus vai levantar alguém para te lembrar de onde Ele te tirou, para te lembrar quem você é, para te lembrar. As orações que são vida hoje é da minha mulher, porque ela que me conhece, ela que convive comigo, ela que sabe quem é o Jean. Você conhece o pastor Jean? Mas quem conhece o Jean, porque eu sou humano, eu sou carne, eu sou falho, eu sou corruptível, mas há uma unção sobre a minha vida, que o jejum quebra o mal, que a oração quebra o mal, e eu faço a vontade do Pai dentro de oração. E hoje eu oro para que ela também alcance a mesma libertação. Deus vai levantar alguém da tua família para te lembrar quem é você, para te lembrar de onde Ele te tirou. Tem gente que o gogó está grande, tem gente que o ego está alavancado, tem gente que pensa que é alguma coisa porque cresceu ministerialmente. Só que Deus vai levantar Mardoqueu para dizer: Esther, desce do pedestal, porque o teu povo está morrendo e é tempo de salvar uma nação. Sabe o que é que Esther fala, obreiro Michael? Todos de jejum. Eu sou de uma época que quando os meus pastores falavam vamos jejuar, todo mundo jejuava. É quantos dias, pastor? Quando minha mãe falava vamos para o monte, ela dizia assim: 7 dias de jejum. No mesmo dia eu entrava de jejum. Hoje eu mando no grupo, vamos jejuar, nem responde no grupo. Eu estou ocupado, eu estou trabalhando, eu estou isso. Enquanto está cuidando do teu patrão, tem Esther sendo levantada para cuidar do reino de Deus. Enquanto está cuidando dos teus afazeres, vaste. Enquanto quer destacar na terra, Deus vai levantar Esther para destacar no reino de Deus. E eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando de igrejas que eu conheço. O pastor chama para orar, é 2, 3, no máximo 4. É uma igreja fraca de oração. Somos líderes fracos de jejum, fracos de propósito. Tudo bem, pode estar doente, mas a cura chegou, e o nome dessa cura se chama Jesus de Nazaré. É um povo que quer ir para a igreja atrás de revelação, atrás de profecia, atrás de oba-oba, mas não se alimenta da palavra, da verdade, que liberta, que transforma. Tem gente que vem para esse culto aqui, receber chave de carro, receber chave de casa, mas a chave do conserto, da salvação, ele rejeita. Já disseram: eu não gosto daquele pastor porque ele bate muito, ele é arrogante. Vocês me acham arrogante, irmão? Mas a palavra ela chicoteia aqui, o chicote passa aí, e a Sara sai desorientada, e os tocadores já ficam vermelhos. Quem está entendendo, diga amém. Estela mandou o povo jejuar. Ou você jejua enquanto Deus te chama, ou você jejua quando o inimigo quiser te matar. Sabe por que Deus permitiu Ramã querer matar o povo dele? Porque o povo estava acomodado na oração, porque o povo não queria jejuar mais. Tem gente que vai estreitar a vida para voltar ao primeiro amor, para voltar a orar, para parar de comodismo e voltar a buscar a presença do rei. Deus falou comigo: desce o propósito de Esther. Eu protelei 1 ano. Quando Deus falou: ai, 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 tu não vai descer, não. Eu vou. Eu estava no monte com a varoa, eu falei: meu bem, eu estou respirando, a boca está seca, né, reverendo? Tinha cobra, lagartixa, tinha um calango lá que encheu meu saco a noite inteira. E o reverendo, o pastor Adriano falou: isso aí é para tu orar. Eu falei: ô calango abençoado. Deus usa até o calango para tu não dormir, ficar orando no monte, irmão. Quem está entendendo, diga amém. Um calango que toda hora ia na minha barraca. A gente de jejum de Esther, já fraco, ele batendo na caixa, tec, 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 tec. Eu falei: uma cobra. Quando eu fui ver, o calango saiu correndo desse tamanho, verde. E eu falei: tá repreendido. Fui deitar para descansar de novo. Lá vem o calango de novo. Eu falei: o que tu quer aqui, calango? Saiu correndo. Minutos depois, o calango de novo. Eu falei: não é possível um negócio desse. Subi para o monte para orar.
Acho que o Kelvin chegou logo em seguida, não foi, Kelvin? Eu falei, por isso que o calango não deixou eu dormir. Quem está entendendo, diga amém. Deus vai usar calango, vai usar Mardoqueu, mas vai mostrar para você que você não faz do teu jeito. Tem hora que tu quer dormir, mas Deus te quer acordar adorando, buscando, jejuando, pagando preço. Reparasse, uma igreja que não quer pagar preço. Agora se eu chamar esse povo para orar 1 hora de joelho, tem gente que vai dar dor na coluna, dor no joelho. Eu sou o primeiro, irmão, que eu tenho as canelas secas e meu joelho dói. Eu já deito no chão. Falei, Jesus, me ajuda. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus vai restaurar esse primeiro amor. A Bíblia diz que Esté jejuou com o povo. Com quem? Esté jejuou com quem? Deus trabalha no coletivo. Tem gente dentro da igreja que só gosta de jejuar sozinho. Tem gente dentro da igreja que só gosta de buscar sozinho, escondido, no individual. O meu Deus não é Deus do individual. O meu Deus é o Deus do coletivo. Tu ora no individual, tu busca no individual e não recebe milagre. E quando a igreja ora em coletivo, uma nação inteira recebe livramento. Para de ser individual, para de ser prepotente. Tem gente que tem orgulho de unção. Deus me usa diferente, eu não posso me misturar, porque eu sou ungida, eu sou escolhida. Eu não posso misturar, que esse povo está cheio de demônio. E a gente fala, o demônio da tua arrogância é maior do que o demônio que está no povo. Orgulho da santidade, orgulho do que Deus te deu, prepotência do dom. Tem gente naquele grande dia que Deus vai falar: eu profetizei, eu curei, eu levantei enfermo, eu levantei quem morreu. Abre a porta do céu e Jesus vai dizer: por causa da tua prepotência, arrogância, orgulho daquilo que eu te dei para você usar no coletivo, aparta de mim que eu não te conheço. Por causa dos dons que Deus te deu, e você acha que é melhor do que quem está lá no bar, e você acha que é melhor do que quem tem a pombagira. Tem irmã que entra com a saia curtinha, cheia do espírito da Jezabel. Aí sabe o que é que as pastoras, aqui não tem isso, graças a Deus, mas sabe o que é que as religiosas faz? Pomba pura, Deus me livre. Não olha não, marido. É ou não é? Entra o irmão cheio da pinga dentro da igreja, os varão, homem fedorento, está cheio de cão, Deus me livre, para longe de mim. Jesus falou: buscai as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Olha para mim, hipócritas, hipócritas, servos de si mesmos, servos dos teus egos, servos das suas vontades. O meu Jesus não rejeita. O meu Jesus não trabalha com individualismo. O meu Jesus trabalha com união, com unidade. Maria Madalena, minha filha, vem, tu vai ser missionária. Ei, alavachurica. Zaqueu, desce da árvore, porque eu vou comer dentro da tua casa, Zaqueu. Eu vou comer lá. Mulher samaritana, vem, minha filha, que eu tenho porta para você também. Aqui tem lugar para ladrão, para prostituta, para bandido. Aqui não tem egoísmo. Aqui não tem ego da santidade, não. Aqui quem está com a saia curta, amanhã vai vir com a saia grande. Mas eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar. Tem gente que tem tanto dom, tanta unção, tanto poder, que vai perder, escuta isso aqui, vai perder o céu por causa da sua autossuficiência. Esté é humilde, Esté é rainha, mas ela reconhece que ela tem que servir. Sabe por que muitos não vão entrar na porta do céu, pastora Olga? Tem todos os dons, profetiza, cura, câncer, mas não tem um amor. E Jesus falou: se não tiver amor, não entra. Pode pular, pode ser vaso, pode ser o que for. Se não tiver amor, cadê o amor por quem está caído? Cadê o amor pelos pastores que caiu e está lá no bar, e você passa e diz assim: eu não falei que ia cair, vai morrer porque tocou em mim. Isso não é Cristo. Quando você olhar, você tem que dizer: eu vou ajudar ele, eu vou orar por ele, eu vou estender a mão para ele. Revácia. Tem gente que não me suporta, que vive com meu nome na boca. E sabe o que é que Deus falou para mim? Tu vai ajudar. Vai chegar um tempo que tu que vai cuidar deles, tu que vai orar por eles, tu vai pastorear. Eu falei: Jesus, não pode ser outro. Não, Jesus falou: vai ser você. Por quê? Porque os irmãos que rejeitaram José tiveram que comer da mesa de José.
Mas José não usou de soberba, José usou de humildade, de amor, de compaixão. Tem que ter amor. Cadê as igrejas que têm amor? União. Tem o hábito de condenar. Esther não condenou, Esther pagou o preço. Quem vai pagar o preço? A Bíblia diz que quando ela chegou diante do rei, o rei estendeu o cedro de justiça. Ela fez um banquete para Ramã. Ela serviu comida para Ramã. Tem inimigo que vai ter que sentar na mesa para entender que Deus que te justifica. 1 Samuel capítulo 2. Prepare uma mesa na presença dos meus adversários. O meu coração se exulta na presença dos meus adversários. O teu inimigo vai te ver sentar na mesa. O teu inimigo não é quem está falando. O teu inimigo não é quem está se levantando. Quem é o meu inimigo? É o diabo que está usando ele. Você pode ficar de pé aplaudindo o nome do Santo Senhor.